nos vai conduzir à plenitude do reino dos céus. Em seguida, Divaldo, você fala de Pentecostes. E crianças e adolescentes não sabem nem o que é isso, que falaram em línguas, não é? Explica um pouco para nós e também do ponto de vista espiritual, como se dá esse fenômeno de falar numa língua que a pessoa desconhece. O Pentecostes são 50 dias depois da ressurreição. Os discípulos estavam em Jerusalém aturdidos. E naquele momento eles desejavam dar uma mensagem para o povo, quando de repente as forças espirituais desceram sobre eles. E a igreja, através do classicismo da pintura, concebeu as forças espirituais como sendo uma chama sobre o centro coronário, a superconsciência. Aí estava a mediunidade. Eles começaram a falar dos acontecimentos que haviam tido lugar em Jerusalém e no mundo da Era Nova. Surpreendentemente, ali estavam pessoas de vários países, partos, messênios, gregos, e cada discípulo tomado pelos Espíritos falava no idioma, o que causou espanto à multidão. Como? Ele está falando no meu idioma, mas eu ignorante, é um pescador ignorante. Alguém disse, não, estão de mosto, estão embriagados, era o moço da bebida. Não, eles estão falando no meu idioma, só que você não entende. É o lindo fenômeno do dom das línguas a que se reporta o apóstolo Paulo, a glossolalia, em que o espírito comunica-se no idioma que teve na terra, mas o médium deve ter as matrizes, deve ter vivido naquele lugar para trazer no perispírito as fixações que vão facilitar a decodificação do pensamento na figura da linguagem ancestral. Então é um momento de uma sessão mediúnica extraordinária, ali publicamente, e é a antevisão do Consolador que virá depois. Algumas denominações religiosas, inclusive a igreja, diz que o Consolador prometido chegou naquele dia. Poderia ter sido, mas não foi, por uma razão de lógica. Jesus anunciou que o mandaria quando a criatura humana estivesse preparada para poder recebê-lo. Ele tinha a função de recordar os seus ditos e de continuar mais tarde. Ora bem, 50 dias depois havia um amadurecimento psicológico. Então Allan Kardec considera, veio quando a ciência podia confirmar os seus postulados. Sim. Veio no momento em que havia condições, do ponto de vista lógico e científico, para confirmar a excelência dos seus conteúdos. Então tem mais lógica para recordar as lições que foram prejudicadas pelos interesses mesquinhos das criaturas humanas, para colocar no lugar o verbo amar, libertar o indivíduo das punições tradicionais da teologia e criar uma atmosfera ou psicosfera de fraternidade entre as criaturas humanas, inclusive derrubando as barreiras religiosas. Na hora que nós convencermos que não é a minha religião a melhor, mas aquela que me torna melhor, esta sim é que é a melhor, então já estaremos no Corpus Christi, no Pentecostes, dos mais extraordinários. Brilhante. Divaldo, com você também. Eu sei que aconteceu de você escrever em idiomas que você não estudou. Isso é verdade. A minha primeira experiência foi nos Estados Unidos. Sim. Eu estava na residência do Sr. Salim Haddad, em Elan College, na Carolina do Norte. E era 18 de abril. Então, nós nos sentamos e oramos quando então veio a mensagem de Joana de Anjos em inglês. A segunda vez foi em Uberaba, em um programa intitulado A Bigorna. Até Chico Xavier assistiu e acompanhou, quando ela escreve também em inglês. Idioma que eu não manipulo de forma nenhuma, que eu não uso e não conheço. Mais tarde, na Itália, numa reunião realizada na residência de um amigo de uma sociedade espiritista em Vita Nuova, Gabriel Delany veio e escreveu. Mas também, outra vez, ali na mesma reunião, Ernesto Bazzano escreveu em italiano. Depois, Joana de Anjos escreve em alemão. Alemão antigo, em um encontro que nós fizemos em Colônia, no momento de estudo do Evangelho no Lar. Depois ela deu prefácio para uma obra de André Studer, que estava sendo escrita, só ele e a esposa sabiam. Porém, dois momentos que eu acho culminantes foi no Congresso Mundial em Paris. Eu ouvia Raul Teixeira emocionado, o belo orador e médium, amigo muito querido, quando me aparece Leon Denis e diz assim: Divaldo, isto é um congresso espírita, um congresso mundial, mas não tem espíritos.
vamos escrever. Era uma multidão, eu fiquei meio constrangido, mas peguei discretamente o papel e o lápis que ele tinha em cima da mesa e tomei a postura de uma maneira bem discreta e perdi a consciência. Quando eu despertei, que olhei, digo, meu Deus, do que se trata? Porque eu não entendia, estava escrito ao contrário. Isso. Todas essas mensagens foram escritas ao contrário. Um espelho. Especular, para ser lido ao espelho. Eu então peguei assim e virei um pouco e passei ao presidente da Federação Espírita Brasileira, Nestor Mazotti, secretário do SEI, que entregou ao querido amigo, representante do movimento espírita francês e mundial, Roger Perret. Sim. E ele foi ler. Eu me emocionei. Emocionei-me talvez mais do que todos, porque foi um momento muito significativo emocionalmente para mim. Leon Denis elogiando o Livro dos Espíritos em francês. Ora bem, e vai culminar no Congresso Mundial no Brasil, quando novamente Raul falando, vem Joana e escreve em inglês, homenageando o Livro dos Espíritos. É uma faculdade, portanto, da alma que o corpo reveste de células para poder decodificar o pensamento do mundo espiritual. Então eu perguntei, mas como é que você já viveu nesses países oportunamente? E então estão lá as matrizes, o que facilitou. Foi o meu Pentecoste. Isso que eu ia dizer agora. O meu Pentecoste pessoal. E agora nós vamos precisar fazer uma breve pausa, mas você continue ligado. O programa Transição, a visão espírita para o novo tempo, volta já com esse tema tão empolgante. Clube do Livro Amigos do Espiritismo. Ficando sócio do clube, você receberá em sua casa os melhores lançamentos de livros espíritas. Não perca essa oportunidade de ter os melhores livros pelo menor preço do mercado. Inscreva-se já, ligando 11 2979 2157 ou acesse www.amigosdoespiritismo.com.br. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. A Rede Boa Nova de Rádio leva a seus ouvintes mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida. Acesse www.radioboanova.com.br e ouça muito mais. Sintonize a antena parabólica. Em polarização horizontal, frequência 1240, canal de áudio 6.2. Na Grande São Paulo, em 1450M. Em Sorocaba e região, 1080M. Entre na sintonia da Boa Nova. Já chegou nas bancas a revista Cristã de Espiritismo, edição 69. Orientações espíritas para a ansiedade e síndrome do pânico. A oração do Pai Nosso explicada. Estupro e aborto. Pietro Baldi e muito mais. Quer fazer um curso de espiritismo pela internet? Então acesse www.rcespiritismo.com.br. Estamos de volta com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. E hoje o tema é Corpus Christi e também temas com relação a Pentecostes, temas com relação à ressurreição, a última ceia, enfim, a esse período onde, se você observar de um lado mais transpessoal, de um significado mais espiritual, ele ganha uma nova dimensão. E se você entra nessa dimensão, você vai evoluindo de uma maneira muito suave. Eu gostei muito da sua explanação, você falou com relação a esses exemplos de você escrever em outros idiomas, mas também, Divaldo, eu lembro da questão da transfiguração. Eu tive a oportunidade de te ver algumas vezes, por exemplo, quando há um envolvimento de Dr. Bezerra, por exemplo. Quem conhece o seu estilo de falar, a sua forma, há uma modificação, inclusive física, fisionômica. Como se dá esse fenômeno da transfiguração? Ocorre que o médium é portador de uma ectoplasmia em que as entidades, ao invés de materializarem-se, fazem uma superincorporação. Ao incorporar ao médium, o ectoplasma faz a mudança da aparência, dando, portanto, essa transfiguração que Jesus foi em luz.
em nós é a herança dos caracteres do comunicante. Então há uma ligeira mudança tanto no aparelho fônico, como na expressão da face e na postura do corpo e no conteúdo essencialmente.